gente calcular essas coisinhas. Então vamos lá. Considere a associação de resistores em paralelos da figura a seguir. Então aqui eu tenho uma bateria de 120 volts. Então aqui eu tenho o polo positivo, aqui o polo negativo. Então, se ele não desenhasse a corrente, nem precisava, porque eu tenho certeza que a corrente sai do polo positivo. Então a corrente I, que é a corrente total, passa, chega aqui, olha, tem uma bifurcação. Então, são resistores conectados em paralelo. Uma parte da corrente, que vou chamar de corrente I1, ela vai descer e passar pelo primeiro resistor. E aí, continua uma outra corrente, que vai ser a corrente que sobrou, né? Que é a corrente 2 e 3 juntas. Elas chegam juntas, chega aqui uma outra bifurcação. E elas se separam novamente. A corrente 2 passa aqui e a corrente 3 passa aqui. Aí aqui eu tenho só a corrente 3. Nesse nó ela encontra a 2, aqui eu vou ter a I2 com a I3. Nesse nó elas encontram a I1. Então vai ficar para cá, a corrente volta a ser a corrente total I, que é a soma da corrente 1 com a 2 com a 3. E volta para cá, tá bom? Gente, como os resistores têm valores diferentes, né? Tem 10, 15, 12, com certeza a corrente é diferente. E aí me fala, qual corrente vai ser maior, qual corrente vai ser menor? Depende do valor do resistor, né? Então esse aqui, 15 ohms, é o maior resistor. Então quem passa aqui é a corrente menorzinha. E esse daqui é o meu menor resistor, então o I1 tem que ter um valor maior. Então dessas todas eu já sei que a I1 tem um valor maior, I3 é intermediário e I2 tem um valor menor, tá bom? Então vamos lá ver o que esse exercício pede pra gente. Primeiro, a resistência equivalente do circuito. Então tem que colocar na fórmula, né? Posso colocar da fração aquelazinha da soma e da multiplicação. Então vamos lá. Então letra A. A resistência equivalente. Então eu uso a fórmula da resistência equivalente em paralelo, porque eu identifiquei, por causa das bifurcações, que os três resistores estão conectados em paralelo entre si. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 2. Então, o MMC entre 10, 15 e 12 é 60. Assim temos. Então, 10, 15 e 12 vai ser 60. Então, todo mundo sobre 60. Aí eu faço 60 dividido por 10, 6 vezes 1, 6. 60 dividido por 15, 4 vezes 1, mais 4. 60 dividido por 12, 5 vezes 1, mais 5. Aí eu vou somar 6 mais 4 mais 5 dá 15. Então, 1 sobre a resistência equivalente é 15 sobre 60, né? Agora eu tenho que desinverter. Então, eu posso ou multiplicar cruzado ou só inverter o 15 com 60. Aí eu inverto o 15 com 60 e o 1 com a resistência equivalente. Ou multiplica cruzado, que eu acho que não tem erro de você errar. Então, a resistência equivalente vai ser 60 dividido por 15. Então, a resistência equivalente vai ser 4 ohms. Então, se eu pegar os três resistores do circuito aqui e trocar por um de 4, eu vou ter a mesma corrente total nesse circuito. Vou ter a propriedade mantida, tá bom? Então, olha só, quando eu faço um circuito, né, e calculo a resistência equivalente do circuito em paralelo, a resistência equivalente vai ser sempre menor do que a menor das resistências. Então, a menor das resistências é 10 e a minha equivalente deu 4. Então, ela é petitinha. Então, olha só que interessante. Quando eu conecto meus resistores de forma paralela, enquanto mais resistores eu coloco, menor a minha resistência equivalente. Olha que legal. Então, se eu quero diminuir a minha resistência equivalente, eu posso inserir resistores, sim, mas conectados em paralelo. Legal, né? Vamos ver, então, a letra B. Então, eu quero saber a DDP em cada resistor. O que é DDP? Diferença de potencial, é a tensão em volta de cada resistor. Eu consigo ela usando um voltímetro, que é o medidor que mede a tensão, ou os volts, em volta do resistor. Então, como eles estão conectados em paralelo, quanto que vai valer a tensão em cada um? Gente, a tensão se conserva, né? Eu não falei
Eles são compartilhados. Então, a tensão de cada resistor é igual à tensão da fonte, que é 120. Então, se a fonte tem 120 volts, em volta desse eu tenho 120, em volta desse eu tenho 120, em volta desse eu tenho 120. Eles compartilham como se eles estivessem ligados com a mãozinha aqui, ligados lá na fonte. Então, eles têm a mesma tensão da fonte, tá bom? Ok? Porque esse é um circuito puramente paralelo. Então, vamos calcular agora a C, que é a corrente elétrica em cada resistor. Então, como eu tenho resistores diferentes, e esse é um circuito em paralelo, sim, as correntes elétricas vão ter valores diferentes. Então, vamos lá calcular? Então, olha só, eu preciso calcular a corrente que passa aqui. Então, qual forma que eu vou usar? Sempre a mesma, V igual a RI. Então, V igual a RI, só que eu quero saber o I. Então, eu separo ele. Então, o I vai ser o V sobre o R. Bom, qual V que eu vou usar? Eu vou usar o V desse resistor. Então, a tensão em volta desse resistor, como esse é um circuito puramente paralelo, eu já sei 120 volts. Então, eu vou usar 120 volts, que é a tensão em volta desse, dividido pela resistência dele, né? Então, se eu quero saber a corrente em um resistor, eu tenho que calcular a resistência dele na fórmula, né? Então, vai ser o R1. Então, vai ser 120 dividido por 10. Então, eu acho 12 amperes, tá bom? E assim eu faço para todos os outros. Então, a corrente no segundo resistor, né? A corrente I2. Então, eu faço a tensão em volta dele, que é 120, dividido pelo valor da resistência dele, que é 15. 120 por 15, 8 amperes. E a terceira corrente, eu faço 120 dividido por 12, então acho 10 amperes, né? Então, como a gente comentou, né? 8 amperes, né? Que é a 2, ela tem um menor valor. A I3 tem valor intermediário, que é 10, e a I1 tem o maior valor, que é 12 amperes, né? Porque ela tem o menor resistor, tá bom? Então, gente, isso é uma coisa que muitas pessoas erram. Porque quando fala assim, calcula a corrente, as pessoas, como elas já calcularam a resistência equivalente, tem uma tendência de calcular V igual a RI. Pega o V da fonte, pega o R total, R equivalente, e calculo o I total. Mas não, eu quero saber em cada um. Então, se eu quero saber nesse resistor, eu tenho que usar o valor dele na fórmula, tá bom? E uma coisa importante é usar a tensão dele. Porque nesse caso, tá colorido de rosa, né, gente? O circuito puramente paralelo, todo mundo tem a mesma tensão, perfeito. Mas não é assim quando eu tenho circuito misto, a gente vai ver nos próximos slides. Quero saber a corrente elétrica total. Então, vamos lá, pra gente ver como calcular isso. E aí, agora sim, eu vou fazer V igual a RI, utilizando o V da fonte, o R equivalente, aí sim eu acho o I total. Então, é uma forma de fazer, que é a mais simples, quando você tem já a resistência equivalente. E outra forma de você fazer isso é somar as correntes, né? Então, olha só, uma parte da corrente veio pra cá, outra pra cá, outra pra cá. A gente já sabe os valores dela. Então, a corrente total vai ser a soma delas. Então, a corrente I1 mais I2 mais I3 vai dar a corrente total, que dá 30 amperes. Faz a continha, V igual a RI, que você tem que achar 30 também. Então, é uma forma de você comparar se o resultado está correto, tá bom? Então, vamos analisar cada uma das associações, né? Em série e depois em paralelo. Então, no circuito em série é assim, né? Ou seja, a corrente passa em cada resistor, eles estão tipo de mão dadas. A resistência equivalente é a soma de cada um dos resistores, então é simples calcular a resistência equivalente no circuito em série. A corrente elétrica é a mesma em todo o circuito e a corrente total é igual, né? Então, a corrente que passa no 1 é igual a que passa no 2, é igual a que passa no 3. Então, ela é sempre igual, a corrente total é igual. Mas a tensão é diferente. Então, a tensão depende de cada resistência. Então, cada resistência terá uma tensão diferente. E a tensão da fonte, ou a tensão da bateria, vai ser igual à soma de cada uma das tensões, igual a gente fez no exercício, né? Um resistor tem 4,8 volts, o outro tem 7,2, e a soma dá os 12, que é a tensão da fonte, a tensão da bateria, né? Então, esse é o resumo do circuito em série.
Corrente igual, tensão diferente. Agora, o circuito paralelo. Então, esse é o desenho do circuito em paralelo, né? Eu consigo identificar quando a corrente total chega num ponto, ou seja, num nó, onde ela tem uma bifurcação e ela precisa dividir, né? Então, a característica principal do circuito paralelo é que a corrente é diferente para cada resistor e cada resistor vai ter uma corrente diferente, né? A corrente total é a soma de todas as correntes, como ela se dividiu. A total é a soma delas, né? Corrente 1 mais 2 mais 3. A resistência equivalente tem uma fórmula chata. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre o primeiro resistor, mais 1 sobre o segundo resistor, mais 1 sobre o terceiro resistor. É isso. E a tensão é a mesma através de cada resistor. E a fonte também, né? Cada resistor e a fonte tem sempre a mesma tensão, elas compartilham a mesma tensão. Então, a tensão da fonte é igual à tensão do 1, a tensão do 2, a tensão do resistor 3, tá bom? Então, esse é um resuminho. Então, gente, só uma coisa aqui. Isso aqui, ó, eu acho invertido, sabe? Tipo assim, no em série, a corrente é igual. No paralelo, a tensão é igual. No em série, a tensão depende do valor da resistência. E no paralelo, a corrente depende do valor da resistência. É tipo invertidinho, assim, tá bom? É uma coisa que eu uso para poder gravar a diferença entre eles. Então, vamos fazer alguns exercícios conceituais em relação a essas coisinhas. Então, primeiro, com relação à associação de resistores em série, indique a alternativa incorreta. A resistência equivalente à associação é sempre maior que a de qualquer um dos resistores componentes. A intensidade de corrente elétrica é igual em todos os resistores. A soma das tensões nos terminais dos resistores componentes é igual à tensão dos terminais na associação. A tensão é necessariamente a mesma em todos os resistores. E a potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Potência elétrica a gente vai ver na próxima aula. Pensa, o que você acha? A incorreta é a D, né, gente? Então, a tensão é a mesma? Não. Nos resistores em série, os resistores estão de mão dadas, é a mesma corrente que passa neles. Então, se a corrente é igual, a tensão é diferente. Então, a D está errada. Outro exercício. Com relação à associação de resistores em paralelo, indique a alternativa incorreta. A resistência equivalente à associação é sempre menor que a de qualquer um dos resistores componentes. As intensidades de corrente elétrica nos resistores componentes são inversamente proporcionais às resistências desses resistores. A tensão é necessariamente igual em todos os resistores componentes. A resistência equivalente à associação sempre dada pelo quociente do produto de todas as resistências componentes pela soma delas. E a potência elétrica é maior no resistor de menor resistência. Então, a resposta é D. Olha, gente, no Enem coloca tudo D que vai funcionar. Tô zoando. Mentira. A resistência equivalente do O quociente do produto pela soma das resistências só fornece a resistência equivalente à associação de dois resistores em paralelo, e não de todos, né? Posso fazer só de 2 em 2. Pegadinha do malandro, tá bom? Gente, uma outra coisa que eu lembrei importante sobre resistores em paralelo. Quando eu tenho dois resistores só e eles são idênticos, eu não preciso, tipo assim, um é 10 e outro é 10. Eu não preciso botar na fórmula. A resistência equivalente vai ser metadinha. Então, tipo, se um é 10 ohms, o outro é 10 ohms, só tem eles ligados em paralelo, o equivalente entre eles é 5. Não precisa calcular. Então, é bom, porque se você tiver um circuito em paralelo com um monte de resistor igual, você já nem faz a conta, você só divide metadinha, tá? Só uma dica. Ok. Vamos lá misturar essa bagaça. Então, esse é o circuito misto, que é o que a gente geralmente vê. O que é o circuito misto? Misturou circuito em série em paralelo. Então,
as propriedades do circuito em série, as propriedades do circuito em paralelo funcionam só para determinados ramos do circuito. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um circuito, né? Então, a corrente elétrica passa aqui, acende esse. Então, como é a mesma corrente que passa, esse é uma lâmpada que está conectada em série. Mas chega nesse ponto, há uma bifurcação. E esses dois resistores estão conectados em paralelo, porque a corrente dividiu, né? Aqui. Chega aqui, a corrente volta a ser total e chega aqui. Então, esse primeiro resistor está conectado em série e esses outros resistores estão conectados em paralelo. Então, a propriedade do circuito em série paralelo vale para determinadas partes e não para um todo, né? Então, aqui é um desenhozinho do circuito misto. Então, a corrente elétrica total passa pelo resistor em série, resistor 1, e aqui ela divide, né? Uma parte vai para o resistor 2, outra parte para o resistor 3, e ela volta a se juntar aqui e virar a corrente total. Um outro exemplo, a corrente total chega aqui e vai dividir uma parte para cima e uma parte para baixo. Embaixo, essa parte passa no resistor 1. Em cima é a mesma corrente que passa no resistor 2 e no 3, ou seja, o resistor 2 e 3 estão conectados em série entre si e eles estão em paralelo com o R1, tá bom? Por quê? Porque a mesma corrente passa no 2 e no 3, mas são correntes diferentes que passam neles e no 1, né? Depois todo mundo junta e vira corrente total aqui, ok? Então esse é o circuito misto. Calma, que eu vou te ajudar a entender isso e a calcular isso e vai ficar bom, tá bom?